ligamento periodontal e os dentes vão caindo e surgindo os outros. Né? E aí a gente tem a planilha completa aí dos dentes permanentes ou secundários, são os 32 dentes. Aí a face já cresceu, os dentes são maiores em tamanho e número, né? Antigamente se guardava, não sei se ainda as pessoas guardam dente para fazer pulseira, colar e assim tudo, né? Vocês ainda têm? Vocês têm dentinho guardado? Tá, olha lá. Eles também começam lá na vida intrauterina, um pouco depois, mas já existe o germe dentário. Final do 5º ano de vida já estão prontos os germes dentários, para que eles começam a aparecer aí aos 10 ou 12 anos, e o conjunto completo 18, 20, com o aparecimento do 3º molar. E reparem que agora a planilha é diferente, é número, não é mais letra. Então quem for ao dentista presta atenção, que eles sempre falam, eu tratei esse dente, assim por diante, do prontuário do paciente. Né? Tá, reparem que alguns dentes têm uma raiz, alguns têm 2, alguns têm 3. O que isso leva, né? Quem vai fazer tratamento de canal, cada raiz é um preço. Então, se você estiver tratando um canal com 3 raízes, você está ferrado no sentido de preço, né? De valores. Isso varia mesmo. Tá, vamos lá. A imagem, só para mostrar para vocês que tem o dente de leite e os permanentes, os germes dentários já existem lá. Né? Então, não é que aparece depois que o dente desenvolve. Né? Nos animais, os dentes não servem muito para mastigação. Então, a gente fala assim, meu cachorro está lá comendo e ele engole a ração e vomita porque ele não mastiga. Ele não mastiga. Simples assim. Gato também não mastiga. Né? Então aquela ideia que a gente tem que falar, tem que mastigar. Não, isso é para homem. Né? Para que serve para os animais os dentes? Arma de ataque. Exatamente isso, basicamente. Alguns humanos também usam eles, né? Dando mordida aí nos outros. Esses dentes, no caso aí eu já falei para vocês, no caso do tubarão, eles não têm ligamento periodontal. Então eles são fusionados diretamente no osso, isso cria uma certa suscetibilidade, eles perdem facilmente esses dentes e outros aparecem. Né? Não sei se vocês já viram, cachorro e gato também perde dente, é substituído. E eles também têm uma sucessão limitada. Se perder dente, também perdeu. Né? Não nasce outro dente ao longo da vida. Então tudo depende do ligamento periodontal. Ok? Tá, vamos ver. O que a gente olha do dente é o que a gente chama de coroa clínica. Esse dente que a gente olha é coroa clínica. E o branco aí que a gente está vendo, que às vezes vai com um amarelado, enfim, o pessoal faz branqueamento, faz uns nomes lá, porcelana, não, o que é? Não é porcelana. Lente, exatamente. O povo faz aí estética, vira um dente de mármore, né? Dente branco, que você olha e fala, gente, dente da Xuxa. Todo mundo também faz o dente dela. É a coroa clínica. Esmalte. Esmalte não é substituído. Os ameloblastos que produzem o esmalte são perdidos quando o dente sofre erupção. Tanto que, quando você vai no dentista para tratar, e a cárie está na dentina, por exemplo, não está só no esmalte, forma um buraco, e esse buraco é tampado com uma resina hoje em dia. Antigamente era amálgama, que é prateado. Não sei se eu acho que ninguém aqui deve ter esse tipo de restauração. Né? Então eles usavam muito. Mas eu ainda fico com a amálgama, porque ele é muito mais resistente do que a resina, que tem um poder de infiltração maior, menos resistente, assim por diante, né? Então eu sempre falo, quem tem dente com restauração, não tira, não substitua, porque o dentista adora substituir, né? Não, vamos tirar, ficar tudo bonito e assim por diante, né? Enfim, essa é a coroa clínica. Esse esmalte não se renova, os ameloblastos são perdidos, né? E a coroa anatômica, ela vai um pouquinho mais além, né? Um pouco mais dentro aí da gengiva. Tá, só para falar que tem duas coroas que a gente está vendo aí, a raiz do dente. Vamos ver as partes aqui. Isso aqui é dentina, e o que tá, desculpa, isso aqui é esmalte, e isso aqui é dentina. Quem produz a dentina, o que é dentina e o que é o esmalte? É uma matriz óssea mineralizada, igualzinha a matriz óssea que vocês conhecem, só que muito mais mineralizada. Ele é muito mais rígido e duro do que o osso. Então é o primo irmão do osso.
conjuntivo especial, né? Quem produz essa dentina é o odontoblasto. Onde que essas células ficam? Elas ficam exatamente circundando a polpa dentária, que é onde tem vasos e nervo, que a gente vai ver. A gente consegue ver naquela lâmina do corte coronal o odontoblasto perfeitamente. E ele produz, se ele é primo irmão do fibroblasto, do osteoblasto, a secreção é polarizada dessa matriz orgânica que depois vai ser mineralizada. Então ele vai produzindo só para um lado, tudo bem? E à medida que ele vai produzindo, ele vai se afastando. E o que vai acontecendo com a polpa quando ela envelhece? Ela diminui de tamanho. Dá para entender isso? Então a polpa dentária, quando a gente tira um raio-x de um dente jovem, é grande. Quando a gente vai tirar de um idoso, ela é menor, porque o odontoblasto vai produzindo e vai diminuindo, né? Essa polpa. Essa é a parte sensível do dente. Quando a gente trata o dente e sente dor, que o dentista anestesia, é porque na dentina existem tubos que os prolongamentos dos odontoblastos ficam, chamados túbulos dentinários. Vocês vão ver que eu vou mostrar. E isso cria uma sensibilidade, porque ele está colado ali com a polpa que tem nervo, né? Então, se o tratamento for só no esmalte, a gente não sente dor, mas se chegar na dentina que tem esses túbulos dentinários, a gente vai sentir dor, por conta dos prolongamentos dos odontoblastos ficarem aí, né? Então o odontoblasto ele fica revestindo a polpa. No dente que a gente vai ver, é um dente que só tem o germe dentário, é uma polpa jovem, é basicamente mesênquima lá ainda. Tem origem do tecido conjuntivo ainda, né? Depois a gente vai ver os odontoblastos e nós vamos ver a imagem da dentina. O esmalte, a gente vai ver a produção dele lá. E a gente vai ter externamente lá na lâmina os ameloblastos. Então, os ameloblastos ficariam fora do esmalte. O esmalte fica depois, né? Depois. O que eu estou querendo dizer? Que os dois produtos de secreção dessas células estão cara a cara, inicialmente. Dentina de um lado, esmalte do outro, e as células ficam na periferia. A gente vai ver exatamente isso. Aqui a gente não tem mais ameloblasto, porque ele desapareceu no momento da erupção. Mas os odontoblastos a gente tem, né? Então, só para a gente ver o que a gente vai ver lá na lâmina. Tá, o seguinte, da mesma maneira que a gente tem odontoblasto na coroa, a gente vai ter sementoblasto na raiz. É tudo primo irmão. Ele vai criar a dentina aí, né? Eu não tenho esmalte na raiz, né? Tá, vamos falar do esmalte. Ele é um conjuntivo especial, propriamente dito, conjuntivo denso, que é mineralizado. Se eu estou falando denso, é porque tem colágeno 1, igualzinho ao osso. O que vai predominar é o colágeno 1. E a matriz orgânica se mineraliza depois. Onde vem esse cálcio? Basicamente do sangue, a gente sabe disso, né? Ele é duro, não tem nada lá dentro de célula, né? Só matriz orgânica mineralizada, não tem osteócito, nada disso. E vascularizado, inicialmente, né? Todo osso é vascularizado, a gente já sabe. Tá, que mais? Insensível e substituível. E aí a gente tem essa história. A partir do momento que foi adicionado na nossa água, que o governo fornece, a água de casa, do apartamento, né? Flúor, diminuiu muito o índice de cárie dentária, né? Porque esse flúor, ele ajuda a tornar o esmalte mais resistente à ação dos ácidos que as bactérias de uma cárie dentária produzem e acabam aí se instalando por conta disso, né? Então, adicionar o flúor na água foi ótimo, né? Só que você tem que ter um X de flúor. Você não pode passar daquele limite. Por que eu estou falando isso? Porque se você passar do limite do flúor, você pode matar uma pessoa, né? Então tem que ser uma coisa muito bem controlada. Aí essa quantidade de flúor na água que a gente bebe, né? Olha a importância disso. Dizem as más línguas que se você quiser matar alguém sem deixar vestígio algum, dá flúor pra ela. Não vai aparecer nada. É verdade, eu tô brincando. Olha eu ensinando aí, né? Tá. Então ajudou muito aí a desaparecer a quantidade de cárie. E ele é produzido por ameloblasto. A gente vai ver os ameloblastos do corte histológico, né? A dentina, muito semelhante ao esmalte. Também a cara de um osso.
Matriz orgânica mineralizada. A diferença do osso é que não tem osteócito lá dentro, né? As células que produzem essa matriz, elas ficam fora. Os odontoblastos e os ameloblastos. Então eu não tenho o odontócito e amelócito. Dá pra entender isso, não tem lá dentro, né? Então fora aí. A vascular, presente aí, no caso, os túbulos dentinários levam aí a nutrição, tudo, né? Mas nada que tem vaso lá dentro desse tecido. Tá. Circunda a câmara pulpar, ou a polpa dentária. É a maior parte do dente, se vocês verem o amarelo aí, a dentina. Ela pode ser reparada por quê? Porque constantemente o odontoblasto está produzindo a matriz orgânica. Ela é sensível por quê? Porque ele está perto da polpa que é inervada, né? E produzida por odontoblasto. Dentina e esmalte, os dois produtos de secreção dessas células. E a polpa, que não é mole porque não tem mineral, é um conjuntivo propriamente dito vascularizado, inervado. Então, vamos falar assim, na dentina, que é a parte viva, por conta dos túbulos dentinários, ocorre a difusão de nutrientes, ok? O esmalte não. A gente não tem sensibilidade aí. E ele permanece aí enquanto eu não lesionar e tirar um pedaço dele. Né? Tá. De uma maneira geral, é a história da dentina e do esmalte. E o cemento é o que cobre a raiz no lugar da dentina e na raiz. Né? Então, uma continuidade aí dos mesmos. Isso aqui interessa pra gente? Não. A gente não vai ver... não vou perguntar detalhes disso pra vocês. Tá? Pois não. Sai tudo. Né? Um buraco e o outro aparece. Perde todo o dente. Tá, vamos seguir. O ligamento periodontal é o que vai mandar no nascimento do dente. Né? Cria aí uma possibilidade de você mexer na posição desse dente para você deixar o dente menos torto e assim por diante. É por conta dele que a gente pode usar aparelho, né? Ortodôntico. É por conta dele que o dente nasce. É por conta dele que o dente tem sucessão limitada e não ilimitada. E se ele tivesse grudado totalmente no osso, facilmente ele seria perdido. Né? Quem produz o ligamento periodontal? O que vocês acham? É basicamente material elástico. Quem produz o material elástico nessa região? O fibroblasto, que está aí presente também. Entre o osso alveolar e o dente propriamente dito. É conjuntivo. Né? Tá, vamos lá. Olha agora. Só para vocês verem, a gente não enxerga isso na microscopia de luz. Eu falei para vocês que a dentina produzida pelo odontoblasto e o esmalte produzido pelo ameloblasto ficavam cara a cara. Lembram disso? Eu falei, a célula de um fica de um lado, os produtos ficam no meio. E é o que esse esquema está mostrando. Né? O odontoblasto reveste uma cavidade que tem vaso e nervo. E o prolongamento dele mora no chamado túbulo dentinário. É aqui que tem difusão de nutrientes. Essas células sempre estão vivas, mantidas, a não ser que venha a ser, perder o dente, ou ser lesionado o dente, assim por diante. Essas não. Essas desaparecem no momento da erupção. E só fica o produto de secreção delas. Eu não tenho vascularização, não tenho sensibilidade no esmalte. Tudo bem? Tá. Isso é o que a gente vai ver na aula, na aula prática, mostrando aí o germe dentário. Então vamos lá. Cadê os produtos de secreção? É esse bem fortemente corado, que é o esmalte, e o fracamente corado, que é a dentina. E ainda no fracamente corado, vocês vão ver que vocês vão encontrar duas camadas. Uma é bem clarinho, uma mais fortemente corada e uma menos fortemente corada. Dentro dessa menos corada, que a gente chama de pré-dentina e dentina. Né? Ela está aparecendo como uma única camada aqui de cor, mas às vezes ela tem duas, uma um pouquinho menos corada. Né? Tá, a célula que produz a dentina, que é onde eu estou passando a ponteira, é essa que reveste a polpa dentária, que ainda é um mesênquima que está aí. Todas essas células que vocês estão vendo aí são odontoblastos. E a célula que produz o esmalte são essas que estão aqui fora, que elas ainda existem nesse momento, que está dentro do osso em formação, é um germe ainda. Essas são os ameloblastos.
É isso que vocês vão encontrar, que a gente vai cobrar, né? Quem é o ameloblasto, quem é a dentina, quem é o esmalte, quem é a polpa e assim por diante, né? É exatamente a lâmina que a gente vai encontrar lá. Tá, isso é um esquema para mostrar para vocês das células que estão aí produzindo e o prolongamento do odontoblasto naqueles túbulos dentinários, né? Ele fica dentro do produto de secreção dele e a gente sabe que os produtos estão cara a cara um com o outro. Tá, vamos olhar então em maior aumento. Ameloblasto, a pré-dentina e a dentina, que a gente pode encontrar duas camadas de cores diferentes aí, né? Tá, então a célula que produz o esmalte é o ameloblasto. A célula que produz a dentina é o odontoblasto e ele fica voltado para a polpa. Tudo bem? Então a gente fala assim, o aparecimento do esmalte da dentina é uma indução recíproca. O odontoblasto produz o seu produto de secreção, que é a dentina. E o ameloblasto produz o seu produto de secreção, que são células polarizadas, que é o esmalte. Um induz o outro. E esse fenômeno é chamado de indução recíproca. Quando que isso começa? Lá no desenvolvimento intrauterino. Lembra que eu falei? 5º, 8º dia de vida intrauterino. Mês, desculpa. De vida intrauterina. Bem? Mês da dia de vida intrauterina. Né? Tá. Esse é o corte histológico. E a gente vai olhar essa mesma história aqui nesses germes dentários. Mas aí eu tenho germes dentários mais desenvolvidos e menos desenvolvidos. Por exemplo, esse é menos desenvolvido do que esses dois. Por quê? Deixa eu só olhar aí. Por que eu falo que esse é mais precoce do que esse? O que eu tenho? O que eu tenho nesse que eu não tenho nesse? Vocês estão vendo vermelho bem forte, que é o esmalte? Eu não tenho nesse. Ainda não apareceu. Então, toda a história começa o odontoblasto produzindo a dentina, que vai induzir o ameloblasto a produzir o esmalte. Ele que começa a história da indução recíproca, né? E aí a gente está vendo essa história ao vivo e a cores, né? Vou passar para frente também, eu vou mostrar aí o que nós vamos discutir na próxima aula. Nós temos duas lâminas que vocês podem olhar de germe dentário. Tá, aí a gente passa para a língua. E aí a gente tem uma língua humana, para mostrar aí as papilas linguais, e eu coloquei o gato aí, primeiro porque eu gosto, e segundo porque essa língua, ela tem, quem já recebeu uma lambida desse gato, de tipo de gato, né, pode ser de outro tipo, já sentiu o quanto que uma papila filiforme pode ser, vamos falar assim, ter a função, que a função dela é desgastar o alimento. Então, quando a gente sente a lambida do gato, você percebe, é uma lixa, né? Desgasta, você fica lambendo, e é para fazer o quê? Primeiramente, a limpeza dos pelos, que ele vai fazer isso aí, né? Tudo bem? E o alimento, ele mastiga, aquela história que ele falou, não, ele vai engolir esse alimento, não tem nada a ver, né? A língua seria mais aí para a limpeza dele mesmo, ok? A saliva, enfim. Então, só para falar que a filiforme aí, quem já sentiu vai saber como que ela é exatamente ao vivo e a cores numa língua humana. Né? Claro que ela é menos áspera, né, do que comparada com a dele. Tá, superfície dorsal da língua. Só para a gente ver posição dessas papilas macroscopicamente. A maioria é filiforme. Essas que vocês estão vendo maiores, e quando a gente põe a língua para fora no espelho, que são mais avermelhadas e a gente vê bolinhas maiores, são as fungiformes. As foliadas ou foliáceas estariam na lateral. No ser humano ela é bem rara, pode existir. E as circunvaladas são essas que ficam no veno lingual. São mais profundas. Aí tem aquela história que as pessoas falam, né? Para você sentir o gosto do alimento, tem que ter papila com calípio gustatório. Então, na verdade, a gente sente mais o gosto quando a gente põe o alimento mais perto da papila circunvalada, porque ela tem sempre calípio gustatório, né? A filiforme nunca tem, a fungiforme pode ou não ter, a foliada ou foliácea na lateral, às vezes o homem não apresenta, é a circunvalada que vai ter sempre, né? E ela fica exatamente aí nessa região que a gente chama de veia lingual, que separa os 2 terços anteriores da língua do terço posterior. E aí tem uma inervação toda especial, são nervos diferentes que controlam essa musculatura extraesquelética. Não quero saber, isso é lá da anatomia, ok? Tá, vamos seguir.
A língua é um órgão muscular. Eu posso falar isso, né? Porque basicamente é músculo, estriado esquelético, né? Revestida por uma membrana mucosa. Tanto a mucosa dorsal quanto a ventral. É a dorsal que tem a papila lingual e que tem a função, entre aspas, aí, da gustação, né? Tá, basicamente muscular. E ela vai contribuir, olha lá, para a mastigação, porque constantemente ela redireciona o alimento, o bolo alimentar com a liga já para a face oclusiva dos dentes. Ajuda na deglutição, então uma pessoa que perdeu a língua é difícil dela engolir, né? A articulação dos sons da fala, ela vai ser difícil de falar também. E esse é uma grande função, né? O sentido do gosto no paladar. Que a gente vai perdendo à medida que a gente vai envelhecendo, né? Tá, vamos seguir. Superfície dorsal e ventral. Os 2/3 anteriores é mais móvel do que o posterior, que é mais fixo, né? E eles são controlados por diferentes nervos, né? Musculatura estriada esquelética em todas as incidências de corte. Ele é um órgão muscular, como a gente já falou. E aí a gente tem as papilas. Às vezes, lendo livros mais antigos, quem pega aí livro de histologia, cadê o Pedro da mãe? Cadê o Cruz ainda? Cadê o Pedro? Você está com um livro mais antigo, né? Pode ouvir essa denominação: papilas delomorfas e papilas adelomorfas. Essa denominação não é muito mais usada, mas às vezes vocês podem encontrar isso. O que seria a adelomorfa? A papila conjuntiva. Todo epitélio estratificado não tem papila conjuntiva? Tudo bem? Essa é chamada de adelomorfa. A delomorfa é a lingual. As filiformes, as fusiformes, que contém as adelomorfas. Dá para entender isso? A papila é uma... O conjuntivo vai empurrar, a lâmina própria. É uma papila conjuntiva. Tá certo? Só que ela, como um todo, é uma papila lingual. Né? Essa é chamada de delomorfa. Tudo bem? Estou falando que vocês podem ouvir essas denominações e não saber do que se trata. Outra coisa, lá atrás da língua, a gente tem uma tonsila. Na verdade, existem 3 regiões de tonsila. A tonsila faringiana, vocês lembram dela? A antiga adenoide. A tonsila palatina, a antiga amígdala. E a tonsila lingual, que ela está aí. O terço posterior tem essa tonsila. Maltes. Tecido linfóide em arranjo nodular linfócito B, em difuso linfócito T. É porta de entrada antígeno. O antígeno vai ser aprisionado, se ele conseguir invadir aí a lâmina própria, ele vai ser aprisionado nessa malte para ser destruído. Tudo bem? A gente ainda vai discutir isso. Dá pra gente ver nas lâminas? Não, a gente não dá, mas pode às vezes encontrar aí um acúmulo de tecido linfóide em alguma língua que venha a ser olhada, né? Tudo bem? Então eu só falei disso porque às vezes vocês ouvem essa denominação aí. A adelomorfa é a papila que vocês conhecem já, conjuntiva. E delomorfa é a lingual, né? Tá. Vamos ver as 4 papilas aqui no esquema. A papila filiforme, o próprio nome fala, forma de fio. E a ponta dela, ela é voltada para a parte oral da faringe. A grande função dela é desgastar o alimento. Então a gente fala assim, quando a gente vai lamber um picolé, um sorvete, a gente lambe, quem está fazendo essa função é a papila filiforme. Tudo bem? No sentido de desgastar, né? A fungiforme, que tem calículo gustativo ou gustatório, na maioria das vezes, já começa aí com a função de gustação. A foliada ou foliácea sempre vai ter calículo gustatório. Mas lembrem que no homem a foliada ou foliácea é rara. E ela fica na lateral. Essa circunvalada é muito constante, fica no veno igual, e ela sempre vai ter o calículo. E o calículo está aqui no esquema. É nesse calículo que uma das células é o neurônio bipolar. A grande função dele é captar uma mensagem do alimento, levar essa mensagem para a parte central via axônios, né, desses neurônios para a parte central, e a resposta elaborada da parte central é a gustação. Então primeiro vai um estímulo para a parte central e depois volta como nesse sentido, né? Então nós temos aí
Dentre as células, as sustentaculares, os neurônios bipolares e as células basais. Célula basal, tronco, né? Aqui também é da célula sustentacular. Esse neurônio não hiperova, não é célula tronco para ele. Né? Tá. Ela é intraepitelial, esse calículo gustatório é intraepitelial. Vamos ver um outro esquema para mostrar essa superfície dorsal. A imagem de uma papila filiforme, que não tem o calículo gustatório, a papila fungiforme, que pode ter, e a circunvalada sempre tem. Por que o autor não colocou a foliada ou foliácea? Porque ele é raro no ser humano. Mas a gente vai ver no órgão do paladar do coelho. Né? Ela é muito parecida com essa. Então essas bolinhas em vermelho intraepiteliais, e esse epitélio, ele pôs um monte de pontinho, porque ele é um epitélio estratificado, pavimento paraqueratinizado, vocês lembram disso? Superfície dorsal, né? A gente vai encontrar aí, não queratinizado, paraqueratinizado. A gente vai encontrar aí na região intraepitelial das papilas linguais os calículos. E aí, aumentando um calículo, são aquelas células, sendo que uma delas é o neurônio bipolar. Né? Tá, vamos olhar. Essa papila filiforme e a fungiforme, elas se projetam para a cavidade. Dá para ver, né? Elas ficam para a luz, né, da cavidade oral. Mas a circunvalada, ela fica enfiada num valo. Isso é chamada circunvalada. Tem um valo ao redor dela. Que é esse que eu vou mostrar aqui, ó. Então ela fica inclusa na língua. Vamos voltar lá. Para vocês entenderem, que eu não sei se vocês viram na anatomia. O valo estaria ao redor dessa estrutura redonda. Ela não fica projetada para fora. Ela fica projetada para dentro, né? Macroscopicamente dá para a gente perceber isso. E aí, o que vai acontecer? Os calículos gustatórios, eles ficam voltados nesse valo. Para a gente limpar constantemente, para sentir diferentes tons, diferentes gostos, ele precisa ser constantemente limpo. Se ficar alguma coisa aí de substância que possa vir a ameaçar, levar a mensagem para a parte central, você não tem diferentes sensações de gosto, né? E quem é que faz essa limpeza aí? Glândulas presentes na lâmina própria, que são exclusivas de papila circunvalada e que recebem um nome, glândulas de von Ebner. Esse nome não mudou. A natureza química do produto de secreção é serosa, tudo bem? Proteica. E elas que vão servir para limpar constantemente essa região, para a pessoa, ou qualquer uma que tenha circunvalada, poder ter diferentes sensações de gosto. Se não tiver essa glândula, a gustação está ameaçada. Tudo bem? Então é realmente mais profundamente na nossa língua que a gente tem mais sensação da gustação, do gosto. Né? O que o autor está mostrando aqui? Ó? O que seriam esses quadradinhos? Músculo estriado esquelético. Tudo bem? Essa é a superfície dorsal da língua. Qual é a diferença da circunvalada para a foliada ou foliácea? O eixo do conjuntivo na foliada ou foliácea é em 3 eixos. Parece um garfo. Tudo bem? Essa não, ele é único. Vocês vão ver isso. Dá pra gente bater o olho e reconhecer. Eu vou mostrar de novo. Mas a funcionalidade é igual lá pro coelho. Né? Tudo bem? Outra coisa que eu tinha falado. Essa é a papila conjuntiva. Como que eu chamo mesmo aquele nome antigo? Adelomorfa. E essa, como um todo, é adelomorfa. A papila lingual. Tudo bem? Só para vocês verem. Não vou perguntar isso, hein? Pois não. Você fala de célula basal, é só isso. Só que ela origina sustentacular. Posso chamar de célula basal, uma célula tronco. De certa maneira, esse epitélio é muito parecido com o pseudo estratificado, porque essa célula não alcança a luz. Então não está errado você chamar, mas normalmente se chama de célula tronco. Né? Posso seguir? Seguir. Será que na lâmina de língua do órgão do paladar, as glândulas que estão lá, na lâmina própria, e que vão limpar o valo da papila foliada, é a de von Ebner? O que vocês acham? A língua do coelho não tem essa papila, ela tem a foliada.
mas ela tem que limpar o valo também, né? O produto que limpa essa região. Será que também tem uma glândula que ela chama como é? Não. Lá eu vou ter duas glândulas, uma serosa e uma mucosa, vocês vão ver, tá? Na língua que eu vou apresentar. Tá, vamos olhar. Olha as papilas filiformes na língua de um felino, para vocês verem, dá pra gente ver macroscopicamente, né? Isso que é a sensação da lixa, né? Quando a gente sente aí a lambida. Elas se colocam exatamente nessa região de uma língua basicamente humana. As circunvaladas estariam aqui, as foliadas ou foliáceas na lateral, e o resto a gente teria aí uma mistura de filiforme com fungiforme. Só para a gente ver que a gente consegue ver essa forma de fio, muitos cortes histológicos, né? E aí está sendo mostrado, mais numerosas, menores, estreitas em relação às outras, mais afiladas, pontiagudas, né? Comparada com as outras que são mais arredondadas. Nunca uma papila filiforme tem calículo gustatório, ok? A grande função dela é desgastar o alimento. Tá. Na ponta da língua, mais quantidade, não é que ela não existe no meio, das fungiformes, que pode ou não ter o calículo gustatório. Então a gente fala assim, experimenta a comida. Ah, mas põe só a pontinha da língua. Não, o ideal é pôr lá no fundo mesmo, né? Porque essa pode ou não ter o calículo, né? E ela recebe esse nome de fungiforme porque ela tem a base alargada, lembrando um cogumelo. Então ela é diferente da outra que tem forma de fio. E a diferença básica dela é que ela tem um calículo e pode ter aí já a sensação da gustação, né? E elas são bem encoradas, macroscopicamente. São aquelas bem avermelhadas, redondas, que vocês vão ver quando colocar a língua para fora num espelho, ok? Elas se projetam para fora sempre, né? Tá, a imagem de uma fungiforme num corte histológico a gente não tem na lâmina. E aí só para mostrar que elas estão espaçadas entre as filiformes em menor quantidade. Assemelha-se ao cogumelo, o eixo de sustentação conjuntivo bastante vascularizado, que dá a coloração macroscópica dela bem avermelhada. Isso aqui é papila, só voltando, adelomorfa e tudo delomorfa. Ok? Tá, vamos seguir. Presença ou não de calículo gustatório. Posso chamar corpúsculo gustativo? Eu aceito, mas o nome comum hoje é calículo, né? O nome mais correto. Tá, vamos para a circunvalada. Agora a circunvalada ela está inclusa, ela não se projeta. E ela tem essa área aqui, ó, que a gente chama de valo. É essa região que tem que ser constantemente lavada pelo produto de secreção das glândulas de von Ebner. Porque se ela for constantemente lavada, constantemente a gente está podendo ter a capacidade de sentir novos gostos, perceber novos gostos, né? Sensação da gustação. E ela está aí exatamente com o valo e as glândulas de von Ebner, cujos ductos se abrem nesse valo. HE e uma outra coloração que não é HE, eu acho que também não é tricrômio ou tricrômico, mas isso não importa, né? Tá. Aproximadamente 10 dos seres humanos ficam no V lingual, elas são as maiores papilas linguais, são rebaixadas em relação às outras, né? Circundadas por esse valo, essa invaginação, que vai ter aí a limpeza constante pelo produto de secreção das glândulas de von Ebner, que são serosas, quanto à natureza química. E tem sempre calículo gustatório. Só para mostrar a imagem delas, que elas são inclusas, né? E que internamente a musculatura estriada esquelética está em todos os sentidos possíveis e imagináveis, né? Por isso que a gente movimenta a língua em todos os sentidos, né? Controle voluntário. E aí não é a língua que nós vamos ver, mas só para vocês olharem na superfície dorsal dela. Que papila seria essa, ó? Circunvalada, né? Tá bem bonitinha. E essas outras mais foliada ou foliácea. Então aqui nessa região eu tenho que encontrar as glândulas de von Ebner, né? Tudo isso aqui é musculatura estriada esquelética. Só para mostrar uma circunvalada que a gente não tem no corte. Foliada ou foliácea agora, que no homem é raro. Na lateral da língua, no roelho forma o órgão do paladar, e ela tem 3 eixos de tecido conjuntivo. Se vocês forem ver aí, vocês conseguem ver 3 eixos. A circunvalada tem um só,
né? Que é o que diferencia. E elas ficam lado a lado da outra, uma ao lado da outra. A circunvalada ela fica mais separada, né? Que dá pra gente diferenciar. Na lateral delas, os calículos e as glândulas que estão aí não são as de von Ebner, né? Eu já tinha falado. Vamos ver o calículo. Ele parece... Pois não. Qual? Não. Ceremucosa é Brunner. O que é o sinônimo de ceremucosa? Mista. Se você vê qualquer denominação... Está errado. Onde que você tem glândula ceremucosa? No duodeno. Qualquer lugar que você vê essa denominação que não seja duodeno, o que significa? Está errado. E o que significa? É mista. Ok? Posso seguir? Vou seguir. Olha o calículo. Então ele tem as 3 células que eu tinha falado. A sustentacular, a basal, que é a tronco da sustentacular, e aqui no meio, o que ele chama de célula gustatória, mas é o neurônio bipolar. Tudo bem? Então ele lembra como se fosse uma laranja. Você tira o gomo da laranja, é exatamente a ideia que eu tenho que ter dele. Isso aí fica incluso dentro do epitélio. Tudo bem? Só para vocês pensarem aí nele, né? E ele é redondinho. Eu tenho 3 núcleos de células aí. O da sustentacular, o basal e o do neurônio. O núcleo com cromatina mais descondensado e nucleoevidente vai ser do neurônio bipolar. Aquele olho de coruja que a gente sempre fala, né? Então dá pra gente saber quem é neurônio aqui? Dá. É aquele que tiver a cromatina mais descondensada, o núcleo bem evidente, né? Todo esse redondinho aí lado a lado é um calículo gustatório, como em HE ou como nessa outra coloração. Está na parede lateral de uma papila lingual, voltada para um valo. Dá para entender isso, né? Isso aqui é a região do valo. Isso aqui pode ser tanto uma papila foliada, quanto uma papila circunvalada, né? Tudo bem? As duas têm isso aí, né? E como que eu tenho que imaginar cada estrutura dessa arredondadinha? Igual a isso. Ok? Tá. Então eles são órgãos sensoriais que ficam aí intraepiteliais, porque tem um neurônio bipolar. Quantas células? Aproximadamente 50, para vocês terem uma ideia, no conjunto total. Ele compara isso a uma cebola, mas pode ser uma laranjinha em gomo, né? Tudo bem? Aí presentes. E aí eu tenho as 3 células, os 3 tipos. A sensorial é o neurônio bipolar. E repare os nomes, sensorial, intermediário ou tipo 3. Vocês podem encontrar essas denominações em livros, em trabalhos científicos, enfim, né? Lembrando que a basal é a tronco, mas ela é proliferativa para células de sustentação, não para o neurônio, né? E ainda ele divide a sustentação sustentacular em tipo 1 e tipo 2. Com certeza uma faz mais outra, ou seja, uma é mais amadurecida que a outra. Vamos esquecer isso. Tem 3 tipos de célula: sustentacular, basal e neurônio, né? Tá. Meia-vida das células, 10 dias, é uma região que se renova muito rapidamente, essas células sustentaculares. Vão ter que se renovando aí constantemente. O neurônio não, né? Tá, o que mais? Encontrados nas papilas, os calículos. Qual papila? Qual papila? Fungiforme pode ou não ter. Circunvalada sempre tem. Foliada ou foliácea sempre tem. Mas eles podem ter, olha aqui, em algumas regiões de palato, faringe e laringe. Então não estão só na papila lingual. Eu posso ter um ou outro perdido também nessas outras regiões. Por quê? Não sei. Eles podem ser encontrados aí. Ok? Pois não. Você falou que essa aí pode ser tanto para circunvalada quanto para foliácea. Se olhar só esse pedacinho, não sei. Hã? Não poderia ser a... Filiforme nunca. Poderia ser a fungiforme. A fungiforme não tem tanto calículo. Ok? Tá, vamos seguir mais um pouquinho. Olha agora. Sempre a gente ouviu isso aí, né? A língua você divide aí em quadrante, uma parte sente gosto, outro salgado, outro azedo, outro amargo. Se você perder uma, então, você perde a sensação do doce. Se você perder uma região de neurônio. Não. Hoje em dia a gente sabe que não é nada disso. Não tem mais essas subdivisões, né? Apesar de continuar trazendo essas subdivisões, que mais da ponta você sente uma sensação, mais da outra.
a perda de uma dessas regiões, a outra vai substituir. Ok? Então não é bem assim essa história, né? E foi descoberto um outro sabor, mas não é tão recente, isso é bem antigo, que é o umami. Né? Alguém sabe que sabor é esse? A quem ele é comparado? Ao aginomoto. Isso mesmo, ao shoyu. Essa sensação aí, é o umami. Que é o quinto sabor aí, né? Tá. Inervação. Isso aqui é anatomia macroscópica, não me interessa. Nome de vaso, inervação e vascularização, anatomia microscópica, longe de mim. Né? Eu sei que tem uma inervação, que é controle voluntário, mas não interessa quem é o dos 2/3, quem é do terço do posterior, nada disso. Porque a anatomia vai cobrar aí de vocês. Ok? Tá. Aí vem a história. É importante escovar os dentes? Super importante. Mas também é importante escovar a língua. Vocês escovam a língua? Existem até escovas próprias. Aquela saburra que fica branca, né? Principalmente quando a gente bebe, passa uma noite bebendo, comemorando aí a prova, né? Você tem que tirar isso aí. Fica grosseiro na língua, né? Tudo bem? Então é super importante. Não escovem só os dentes, escovem a língua também. Né? Tá. E aí as línguas elas podem apresentar algumas coisas estranhas. E, às vezes a gente fala assim, o namorado tem que pôr a língua pra fora e mostrar se é legal ou não. Ver uma língua esquisita como essa sai correndo. Né? Não é normal isso aqui. Não é nada de patológico, enfim. A chamada língua geográfica, porque tem aí como se fosse um mapa, cor diferente nessa superfície mucosa, isso não é problema nenhum. Ou a língua fissurada ou escrotal, porque ele lembra o escroto. Eles deram essa denominação. Também não é problema nenhum. Eu estou falando isso porque às vezes a gente vê em diferentes línguas, que muito na área de odonto que vê isso, né? E aí pensa, nossa, tá com câncer de língua. Não é bem isso, ok? Tá. Esse indivíduo nasceu sem língua. Uma história muito famosa que eu pus até aí, se vocês quiserem, é só colocar esse nome no Google que vocês vão ver toda a história dessa pessoa. Né? E ela sobreviveu, foi aquilo que eu falei, sobrevive, sem língua, sobrevive, mas tem um monte de problemas. Qual é o problema? A mastigação, a fala, a deglutição, né? E junto com isso, ela tem um monte de má formação. Eu não sei se ela está viva ainda, tá? A língua é fundamental para, olha lá, para o bom desenvolvimento de dente e mandíbula, o início do desenvolvimento dentário, todo desenvolvimento, a falta de língua leva, por exemplo, a esse tipo de dente todo torto, ao osso que não é normal. Olha a história, tem que ter a língua para também ter uma maxila, uma mandíbula legal com a posição dos dentes legais, o número e assim por diante, né? O que mais? A pessoa tem dificuldade de falar, que já é o esperado, e olha agora, ela vem com outras deformidades que a gente não sabe, eu não sei o porquê. Inversão de órgãos, lábio leporino pode acompanhar, dedos amputados, disfunção de tireoide, amputação de dedos com o tempo, né? Disfunção de tireoide. Alguma coisa no desenvolvimento aí leva a tudo isso, né? Nessa situação que é chamada aglossia congênita isolada. É muito interessante. Eu lembro que eu já vi esse vídeo falando da história, eu esqueci. Faz um tempo já, mas se vocês quiserem colocar lá no YouTube, enfim, vocês vão achar. Essa é a nossa língua. Eu vou passar para frente. Eu vou apresentar depois para vocês, tá? Na próxima aula. Bora aí. Tá, chegamos na deglutição. Então, deglutir e engolir o alimento. O que a gente espera que tenha nesse alimento? Ele fragmentado, misturado com a liga, que é a saliva. Tudo bem? Quanto mais fragmentado tiver, melhor é a ação das enzimas lá gástricas, né? Do ácido clorídrico, enfim, de outras enzimas que atuam, não é só o ácido clorídrico aí, né? Nessa fragmentação que a gente vai ver. Tá. Então, com a deglutição, o que a gente está colocando lá em direção ao esôfago? Esôfago e estômago, né? Substâncias que vêm com o alimento, nutrientes, obviamente, e a água. Né? Tudo isso vai parar do esôfago para o estômago. Tá. O que mais? À medida que a gente vai comendo, é só pensar nisso, né?
Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu gosto de pimenta, e você saliva. Alguma coisa que você gosta, a gente tem esse poder. Essa saliva é para limpeza, de uma maneira geral. Né? E quanto mais a gente, vamos falar assim, põe o alimento aí e limpa com a saliva que vai aumentando, vai ter toda uma limpeza da cavidade oral, a saliva, né, nesse sentido. Okay? E a deglutição é muito importante ter ela também. Constantemente a gente está limpando essa cavidade, através aí da saliva. Né? Tá, vamos lá. Lubrificação da parte oral da faringe e esôfago com a deglutição. Eu estou engolindo o alimento com a saliva que está lavando tudo isso. Né? E depois, quando chega no esôfago, né, a gente pode ter refluxo gastroesofágico. Isso é um problema. E às vezes esse refluxo chega na cavidade oral que a gente acaba colocando isso para fora. Né? Então isso aí precisa ser limpo constantemente, porque pode causar problema, inclusive até na cavidade oral por conta de refluxo. Então tem várias situações aí, né? Esse ácido, ele vem lá do estômago, ok? Ele pode ir lesionando o esôfago, como pode ir lesionando a cavidade oral. Né? Tá, aí a gente vai para o esôfago. O que eu já sei do esôfago? Vamos pensar, epitélio. É uma mucosa? É. Epitélio certificado, pavimentoso, não queratinizado. Tudo bem? Na maioria dos indivíduos. Por exemplo, se a gente pegar o esôfago de uma galinha, ele vai ser queratinizado. Então depende do alimento, da agressão desse epitélio. Mas no homem ele é não queratinizado. Tudo bem? Abaixo, uma lâmina própria. Tem glândula? Essa lâmina própria? Não. Depois eu vou ter uma muscular da mucosa. Formei a mucosa, tá certo? Essa muscular da mucosa, que tipo de músculo é? Depende. Se eu tiver no terço anterior, proximal, perto da boca, estriada esquelética. Depois no meio, intermediário, estriada esquelética e lisa. E depois, lisa. Não é a rangericoidal. Né? Por quê? Porque a muscular da mucosa acompanha a muscular externa. A gente já falou dela. Tudo bem? Tá. Abaixo da mucosa, uma submucosa. Essa submucosa tem glândula. Tudo bem? Inicialmente poucas, no final as esofágicas, lembra? Cárdicas. A muscular da mucosa pode se fragmentar, vai se fragmentar no começo e no fim, regiões de transição, e por isso que essas glândulas sobem para a lâmina própria. Não é patologia, não é patológico. Tudo bem? Muscular externa, que a gente já falou, e depois a última camada dessa parede, adventícia. Mas nessa região de transição com a cárdia ou cárdia, já tem serosa. Né? Qual é a função do esôfago? Conduzir o alimento sem modificar. Não tem nada aí, é uma passagem simples. Não modifica nada. Ok? Tá. Quem que controla esse peristaltismo? Inervação intrínseca e extrínseca, se for músculo liso. Ok? Tem plexo mientérico glucosa aí? Tem. Regiões aí de musculatura lisa. Estriada esquelética, controle voluntário. Por isso que quando a gente às vezes engole alguma coisa quente, a gente pode devolver isso, né? Isso já aconteceu com vocês. Uma coisa que não é boa. Porque o controle inicial é voluntário. Ok? Tá, então é muito simples. A gente já conhece lâmina de esôfago e eu já tive o conhecimento anterior do que a gente já foi falando da parede dessa estrutura. Né? Então vamos lá. O corte transversal dele, mostrando a parede. O que são essas estruturas aqui, ó? As glândulas. Essa é a muscular da mucosa. Nossa, mas que grande. Depende, isso é variável de esôfago para esôfago. A muscular da mucosa com toda o epitélio, a lâmina própria, a muscular. A submucosa com glândula e depois a muscular externa. Quando ela estiver bem bagunçada, como está essa, a tendência é ser estriado esquelético ou uma mistura do estriado esquelético com liso. Tchau, Vitor. Porque se ela for bonitinha organizada, a gente já está mais no liso. Né? Então sempre suspeitem dessa bagunça de muscular aí. Que ou é o terço inicial ou é o terço intermediário. Né? Tá. O que é esses grandões aqui perto da glândula? É ducto. O resto é denômero. Né? Então é um tubo de aproximadamente 25 centímetros a 30. Agora, ele pode ter dobra ou prega. Eu não chamo isso
posso até chamar de prega, eu prefiro chamar de dobra, para não confundir com prega e ruga. Não é a submucosa que está empurrando a mucosa, vocês estão vendo? Ele tem essa ondulação que a gente vê a olho nu, macroscópio, numa endoscopia ou da própria microscopia, mas é normal dele, por conta da muscular da mucosa, movimentos de contração, relaxamento, enfim. Então, essa denominação disso, eu prefiro chamar de dobra, tudo bem? Porque pensar em prega e pensar em ruga é submucosa empurrando tudo, né? Tá, vamos seguir. A muscular da mucosa muscular da mucosa e muscular externa é muito desorganizada no começo e depois fragmentada, enfim. E no final, lá no cardio, ela também tem uma certa desorganização, porque é tudo região de transição, né? Entre faringe e esôfago, né? E depois entre esôfago e estômago. Regiões de transição são meio bagunçadas. A muscular da mucosa se fragmenta muito aí, né? Que a gente já tinha visto. E a muscular externa está sendo substituída por uma ou outra, também às vezes dá uma bagunçada aí na muscular externa. Nessas regiões do terço inicial, médio e final. Tá, vamos lá. Eu tenho então as glândulas na submucosa, bem? Que é característico dela. No esôfago de carneiro, lembram que ela era mista e túbulo acinar? Vocês desenharam esses adenômeros. No homem, ela é túbulo acinar e mucosa mista. Tudo bem? É que a gente vai ver um esôfago diferente. Ah, mas eu vou ficar cobrando natureza química? Claro que não. Vou pensar em esôfago agora. Onde que moram essas glândulas? Mas existem glândulas esofágicas, as cárdicas, que estão na lâmina própria, lá da mucosa. Que região é essa? É aquela da transição com o estômago, que a gente já falou. Porque fragmenta muscular da mucosa, ela sobe. Ela pode aparecer lá, tudo bem? Que no homem, ela é tubular ramificada e de natureza química mucosa. Tudo bem? Parecida com essa aqui, né? Tá, vamos seguir. Mudanças, então, abruptas de tecido epitelial. Esse epitélio pode sofrer. Ele pode sofrer refluxo gastroesofágico, a pessoa pode ter úlcera, por conta disso pode ter dificuldade de deglutir, que a gente chama de disfagia. Existem vários problemas no esôfago que vocês vão ver aí com o tempo. Um deles eu mostrei para vocês, que era o esôfago de Babbitt, que é metaplasia intestinal. Ele apresentava a cara de um epitélio com intestino, a cara de um epitélio de intestino, que tinha célula caliciforme. Já tinha mostrado isso para vocês, né? Então, é muito complicado essa região, porque pode ter patologias aí, né? E aí a parede, isso aqui que vai me interessar. E eu dei um grande aumento na submucosa com glândulas, para mostrar que elas são túbulo acinares, né? Aí. E essa cor está mostrando o produto de secreção, né? Então, a parte mucosa de natureza química glicoproteica está bem corada aí. Ela pode ser mucosa e mista. Como a mucosa manda, ela fica bem corada, por conta dessa coloração aqui especial. E a parede aí com umas camadas que a gente já tinha visto, né? Tudo bem? Essa é a muscular da mucosa, que nesse esôfago ela é bem avantajada, né? Tá, olha agora. Muscular externa. Do terço médio, musculatura estriada esquelética e lisa misturada. Do mais próximo ao estômago, que é a mais interna, né? Não é a inicial, é só musculatura lisa, que a gente já tinha visto. Pois não. Segue o mesmo padrão. Só que geralmente, Henrique, a gente vê uma camada só na muscular da mucosa. A gente não vê as duas. Mas normalmente ela segue o mesmo padrão. Tá. Agora a presença do plexo mientérico, lembra no muscular externa? Seja ela estriada esquelética, seja ela estriada esquelética lisa, seja ela lisa, a gente vai encontrar o plexo mientérico. É ele que controla quando tiver a lisa, desculpa, estriada esquelética não, quando tiver a lisa, o plexo mientérico vai estar presente, né? Tá. E lá no final, uma adventícia. Eu não tenho mesotélio, eu tenho vasos, eu tenho nervo e assim por diante. Ok?
Peristaltismo depende da parte entérica do sistema nervoso. Eu tenho sempre que pensar. A helicoidal de passo curto diminui o calibre do esôfago, da luz dele. A helicoidal de passo longo, que vai no sentido do comprimento dele, diminui o comprimento do esôfago. Isso é o peristaltismo. Quem controla isso é a parte entérica, o plexo entérico, né? Que a gente já viu. Varizes esofágicas, aquilo que eu já tinha mostrado. Eu não tenho só varizes na perna, né? Eu tenho várias regiões. Varizes é uma dilatação de veia. E quando a gente faz uma endoscopia, a gente pode encontrar e o médico dá o diagnóstico. Olha, você está com varizes no esôfago, né? Então, varizes no esôfago existe, né? É uma dilatação aí das veias dessa região. Isso acontece, quando isso acontece, isso aumenta a pressão do sistema venoso aí. Desculpa. Isso acontece em função do aumento da pressão do sistema venoso que leva o sangue ao fígado, né? Tem algumas situações que vão levar ao aparecimento. Está ligado, associado à cirrose e esquistossomose. Então sempre vai pensar a pessoa que está fazendo e ver a varize. Será que o indivíduo tem cirrose? Lembrando que cirrose não é só alcoólica, por conta de álcool, né? Fala, o cara bebe, não é só isso, né? E algumas parasitoses podem causar aí as varizes esofágicas. O problema é isso crescer muito e causar problemas com varizes na perna como causa. Por exemplo, o rompimento desse vaso, né? E aí a gente tem uma situação que com o tempo, com a presença dessas varizes, vai tendo fibrose na região e aí o esôfago deixa de exercer a sua função. Claro que eu não vou perguntar isso, só estou querendo mostrar uma situação patológica de um órgão que vocês estão vendo. Tudo bem? Câncer é uma coisa que pode aparecer. Qual é o mais comum de transformação patológica? Na região de transição. É o mais comum. Não que não exista câncer de esôfago em outra região dele que não a região final ou terço mais interno dele. Então, qualquer transformação patológica a gente vem com aquela ideia, né? É um carcinoma? Vai ser um carcinoma de esôfago? O que vocês acham? Sim. Epitelial. Pode falar em adenocarcinoma? Sim, ele tem glândula, né? Aquela história. Tudo bem? Mas pode ser um sarcoma, que é, por exemplo, de músculo ou de tecido conjuntivo? Também. Então, tem vários tipos de cânceres de esôfago. Desde carcinoma a sarcoma. Vocês vão aprender, né? O Chagas, o que aconteceu nessa situação? O esôfago virou um megaesôfago. Por que ele aumenta a sua luz? Porque é uma resposta ao não peristaltismo. Como ele perde o plexo entérico, ele não tem esse controle, não tem o peristaltismo. Então a resposta a essa ausência é o órgão dilatar e formar um megaesôfago. Como pode ser um megaílio, como pode ser um megacolo, a pessoa que tem o Chagas. Né? Então, uma situação que vocês vão ver também aí pra frente. O que seria... Pois não. Isso vai ser uma distensão das células, ou uma parte mais elástica? Célula não, parede como um todo. Isso, que é Musculatura. as células da parede. Ou elas vão ter uma proliferação estilo uma metaplasia. O alimento fica parado lá. Ela só vai esticar mesmo. Sim. Também. Tá. O que é hérnia de hiato? É uma porção do estômago que sai e vai, vamos pensar assim, para cima do diafragma, né? Então eu estou falando isso porque vocês já devem ter ouvido. Ah, ele tem hérnia de hiato. O que é isso? Só por isso. A maioria dessa situação, o caso é cirúrgico. Né? Ou a pessoa convive com isso sem causar problema nenhum, ou ela vai para uma cirurgia. Né? Ou só para mostrar uma outra situação que pode aparecer. O refluxo que a gente já falou, e o refluxo pode levar ao esôfago de Barrett, né? Que é esse que a gente já tinha mostrado também. Para ser esôfago de Barrett e ter a metaplasia intestinal, o próprio nome fala, intestinal, é apresentar a célula caliciforme. Então o patologista vai lá e ele dá o diagnóstico e tem a célula caliciforme, né? Que a gente já tinha discutido também. Tá. A imagem que eu já tinha mostrado para vocês de um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado adulto,
por conta da agressão, que é o refluxo, se transformar num outro epitélio adulto para tentar proteger, com muita célula caliciforme aí, e ele vira a cara de um epitélio de um intestino. Por isso que vai estar vazio intestinal. Né? Cessou a lesão, a agressão, a tendência é voltar ao que ele era. Se continuar, a tendência é ter uma displasia e aí caminhar para um câncer. Né? Que a gente já tinha discutido isso também. E esse é o esôfago que a gente vai ver, que é de carneiro, não é humano. Então a diferença aí é nos adenômeros das glândulas, que não vão ser mucosas, elas vão ser mistas, túmulo acinares mistas. Né? No homem a tendência é ser mais mucosa. Mas isso muda pra gente? Nada. É que tem glândula na submucosa. Né? Tudo bem? Vou parar por aqui. A próxima aula eu começo com a